bem-vindos a mais uma aula, dessa vez com a disciplina de Ciências. Olha só, na semana passada nós ficamos de fazer um experimento e trabalhamos com alguns grãos de feijão. Aí na página 11 de vocês deveriam fazer o experimento e logo após fazer a observação desse experimento e responder as questões. Como você concluiu que há vida no grão de feijão? Então, você poderia perceber que há vida no grão de feijão porque a semente, ela germinou. A água foi importante nessa atividade, por quê? Sim, sabemos que todo ser vivo ele precisa dos cuidados. Dentre esses cuidados inclui a água. E a água foi importante no processo de germinação. Você pode perceber que o potinho em que você regou, molhou a semente, ela se desenvolveu. No outro que você não molhou, ela morreu. Nesse momento, dá para perceber que a água ela é muito importante para os seres vivos. E a última, em casa, os grãos de feijão que serão usados para cozinhar devem ser mantidos em um local seco. Por que é importante seguir essa recomendação? Ficou bem nítido no nosso experimento que, ao molharmos o primeiro potinho, a gente viu que a semente germinou. Já no segundo potinho, onde não houve a água necessária para a planta, ele não germinou. Então isso vai acontecer no nosso potinho de feijão também, que a mamãe usa para cozimento. Se a gente molhar, umedecer, essa plantinha ela vai germinar. E ela vai se desenvolver. Então, olha só. Também tivemos o livro na página 11 até a página 13. Na página 12, vocês iriam observar aqui a imagem e marcar o elemento não vivo do ambiente, seria a rocha. No segundo, observar a imagem do jardim novamente e fazer o que se pede, desembaralhar as letras e ver o nome do animal que apareceria, seria minhoca. Depois desenhar um outro elemento aqui dentro que poderia ser um peixe, uma alga, qualquer animal ser vivo, qualquer ser vivo, no caso a planta também poderia. E pintar de verde a água e a rocha, porque não tem vida. E de azul o peixe e a planta, porque eles têm vida. E na página seguinte, qual o ambiente do urso polar? Seria o Polo Norte. Nós vimos isso em aulas anteriores. E no texto, você iria circular na letra da cantiga o nome do ser vivo. No caso aqui, estamos falando do peixe. Grifar o nome do ambiente desse ser vivo. Ele vive na água, tem aí água fria, você iria grifar. Por que o peixe não pode viver fora da água? Nós vimos que o peixe ele precisa da água, ele tem brânquias que faz com que filtre a água, retirando dela o oxigênio. Por isso que ele precisa da água para sobreviver. Olha só, hoje com o nosso conteúdo, quem são os seres vivos? Na página do livro de vocês, 14, nós iremos ver quem são esses seres vivos. Ele diz: você estudou que existem diferentes seres vivos em nosso planeta. Os cientistas já descobriram mais de 1 milhão deles, mas provavelmente ainda há muitos outros a serem descobertos. Observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboraram alguns critérios para classificá-los e organizá-los em grupo. Observe os seres vivos representados na imagem abaixo. Em seguida, escreva A para animais e P para plantas. Nós vimos que as plantas, elas produzem seus próprios alimentos, diferente dos animais, que eles precisam da ajuda do ser humano para se desenvolver. Então essa já é uma diferença entre as plantas
e entre os animais, certo? É uma grande diferença. Aí nós temos a aranha de jardim, é uma planta ou um animal. A macieira, o gato, a borboleta, a roseira e a samambaia. Então você vai diferenciar aí. Que critérios você utilizou para classificar esses seres vivos em animais ou plantas? Você conhece algum ser vivo que não tem característica de planta nem de animal? Cite um exemplo. E você iria colocar esses elementos aí que você está vendo no quadro abaixo, dividir em 2 grupos, animais e plantas. Olha só, nós estudamos que as plantas elas produzem o próprio alimento e vimos que animais eles dependem do ser humano para se desenvolver. Vimos também os cuidados necessários de que a planta precisa para se desenvolver. A água, a luz do sol, o ar que respiramos, tudo isso ela precisa. Vimos também quem são esses animais, quem são esses seres vivos. São as plantas e os animais. Mas esses animais, eles estão divididos em vertebrados e invertebrados. Os vertebrados são aqueles que não possuem vértebra, ou seja, eles não têm aquela coluna como nós temos nas costas com ossinhos. Então, isso são as vértebras. Eles não possuem as vértebras. Os vertebrados, eles possuem só uma carapaça ou uma casquinha em volta do corpo. Como, por exemplo, a joaninha. Ela tem uma casquinha em volta do corpo dela. Então, isso faz com que ajude ela a se locomover. Então, esses são os invertebrados. Invertebrados, eles não possuem vértebra. Já no caso dos vertebrados, eles possuem a vértebra, que é os ossinhos que eu falei para vocês. E os vertebrados, esses que possuem as vértebras, eles estão classificados em 5 grupos. São os mamíferos, que são aqueles que nascem da barriga da mãe, são chamados de vivíparos porque nascem na barriga da mãe, e quando pequenos eles mamam. Temos as aves, que possuem o corpo coberto por penas e em sua maioria voa. Então essas são as aves. Temos os anfíbios, que é no caso do sapo, eles põem seus ovos na água, nascem na água, ali ele se desenvolve, tem toda uma transformação e quando ele chega na fase adulta, ele sai da água e passa a viver na terra. Isso sempre voltando à água para manter sua pele úmida. Temos os répteis, que em sua maioria, com exceção da cobra, que não possuem patas, tem as patas pequenininhas, tão mínimas que o corpo chega a rastejar no chão. Por isso que eles são conhecidos répteis, aqueles que se arrastam. E temos também os peixes, que vivem na água, que nós acabamos de ver aí. Então, os nossos animais, eles estão divididos em invertebrados, que não possuem vértebras, e os vertebrados, que são esses que nós vimos que está dividido em 5 grupos. Só lembrando, nós também fazemos parte dos vertebrados. Somos animais também, mas animais racionais. Diferente dos outros animais, nós pensamos. E nós também fazemos parte desses seres vivos, certo? Porque possuímos vida. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, nos reproduzimos e morremos. Então essas são as características de todo ser vivo. Então quem são esses seres vivos? Aquele que nasce, que cresce, que se reproduz e depois morre, certo? Aí no nosso livro, vocês irão fazer a atividade da página 14, nosso livro didático, fazer a atividade da página 14, e no nosso caderno de atividade, vocês irão fazer a atividade da página 57. Vocês irão ler o pequeno textinho que ele traz, circular nesse poema aí o ciclo de vida do passarinho. E depois, os seres vivos são classificados em diferentes grupos que reúnem aqueles que têm características comuns. Como eu falei para vocês, eles estão divididos
em vários grupos. Então, você vai colocar aí o que mais se parece com o passarinho do poema. Então, relaciona aí, escreve o nome dele. Depois, liste 2 características desse animal que justifica a sua resposta na questão anterior. Então, você vai dar 2 características dele. Lembrando, características são coisas físicas que observamos, como, por exemplo, no caso do animal, cor do pelo, tamanho, se for um cachorro, a raça do cachorro. Então, tudo isso são características físicas relacionadas ao corpo físico do animal. Então, nossa atividade é essa e nossa aula por hoje estamos dando por encerrada. Até a próxima aula de ciência.